Esse foi um dos primeiros estudos e nasce lá no positivismo, né? Nessa influência que não tem como não pensar que o Kardec sofreu essa influência. Outra coisa que está nessa época é o que a gente chama de darwinismo social, né? Que é usar o darwinismo para pensar a sociedade e o evolucionismo. Qual a palavra que você mais ouve no centro espírita? Evolução, não é? A gente trouxe essa cultura do Kardec. E a gente tem uma visão meio evolucionista para pensar as coisas dentro da casa espírita. E isso é algo que a gente precisa de criticar um pouquinho. Pois não? É verdade que o Kardec ele fez uma edição, da primeira edição do... Eu não sei se foi do Livro dos Espíritos, foi o primeiro, né? Uhum. E depois que Darwin escreveu a obra de Evolução, quando o Kardec foi refazer a segunda edição, que a edição veio alterada com interferências da teoria de Darwin, você já ouviu falar disso? Eu estava lendo sobre isso. E a segunda edição, ela veio... Eu não sei se... Eu não fiz essa comparação de uma edição com outra. E não vi nada a respeito, assim, de nenhum autor. Mas... Foi relatado isso, que na segunda edição houve algumas correções que pareciam serem relacionadas com a obra do Darwin, que foi 1 ano antes da segunda edição. Que houve essas duas edições é certo. Agora, a comparação das duas eu não fiz e não li nada a respeito disso. Agora, que houve influência, houve, mas do darwinismo, seja na primeira ou na segunda, eu não sei, mas na segunda tem, né? Porque o livro foi escrito entre a primeira e a segunda. Com certeza a segunda tem influências desse período. Não especificamente do darwinismo, mas do cenário social que produziu o darwinismo, sim. Então a coisa também está no ar, né? Não tem como você não ser influenciado por uma cultura de uma época. E aí tem uma coisa que está no livro dos médiuns, que é importante a gente que é espírita atentar para isso. Uma pessoa com a qual eu tive alguns ranca-rabo aqui nessa casa e depois a gente criou uma amizade mais forte e a gente superou essas dificuldades, foi o Renato Pão de Queijo. Algumas pessoas devem ter conhecido, né? E uma das coisas que o Renato me ensinou um pouquinho antes dele falecer foi que os espíritos comunicam, e isso ele me ensinou na minha prática mediúnica, porque eu sou médium ostensivo de psicografia e psicofonia, entre outras. E aí, na época, eu estava tendo várias influências de vários espíritos através da psicografia. E aí, ele me falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Na época, eu era bem ingênuo quanto a muitas coisas. Ele falou assim, aqui, os espíritos se comunicam, eles estão falando, mas eles também erram. E a gente não para pensar. A gente tem esse pensamento religioso de que é algo que vem do alto, é uma revelação e que você tem que aceitar tudo que eles estão falando. E aí, o único trabalho que a gente teria na doutrina espírita é de separar assim, esse é obsessor, esse é mentor. Se for mentor é bom, se for obsessor é ruim. E você não precisa ter espírito crítico, nem para avaliar mentor, nem para avaliar... porque o mentor... A Michelle foi minha mentora em psicologia, mas ela, pelo fato de ser a professora, ela não poderia errar? Poderia. Quantos professores seus que você já criticou, né? Então, qualquer professor... Eu sou professor hoje de ensino médio. Quantas vezes eu posso enumerar, assim, vai gastar mais de 2 mãos para eu enumerar, às vezes que eu errei com os meus alunos, né? Errei em conteúdo, às vezes você não está com a memória muito boa, não está muito bem naquele dia, você vai falar uma coisa e fala errado, né? Então eu, querendo fazer o bem, posso errar. Por que um mentor espiritual, querendo auxiliar os seus num processo... Lógico que quando a gente fala de doutrina espírita, parece ser um movimento orquestrado por uma grande equipe espiritual muito bem organizada, né? Mas que também tinha suas limitações. Eles não podiam falar além do que a época podia comportar, porque era falar coisa que a pessoa não ia entender, né? Se eles falassem lá do celular, talvez a gente já ficasse meio... celular. Porque quando o Chico Xavier psicografou o nosso lar, ele já ficou com medo de publicar porque o negócio parecia muito louco para mais para frente, né? Então, uma das coisas que no livro dos médiuns tem é avaliar todos os espíritos, e o Kardec ainda tinha um critério. Ele não pegava a comunicação de um mentor e simplesmente falava assim, não, essa é boa, e vai pro livro. Não. Ele tinha um processo que ele chamava de controle universal dos espíritos, que é pegar várias mensagens sobre o mesmo teor e compará-las.
e só segurar aquelas que estavam mais em uníssono, né? Que estavam mais parecidas umas com as outras. Esse era um dos critérios do método do Kardec, está especificado no Livro dos Médiuns, né? Então ele tinha essa preocupação. E aí, para a gente não estender mais, que a minha primeira parte está ficando muito grande, eu queria só localizar isso dentro do contexto da ciência. A ciência, a gente tem um processo de sair, a humanidade que eu digo é a humanidade ocidental, né? Aqui mais para o ocidente, a gente saiu da Idade Média para a Idade Moderna numa transição muito peculiar. A ciência teve uma transação política com a igreja. Galileu falou assim, a Terra não é o centro, o Sol que é o centro. Aí a igreja falou assim, nós vamos te matar. Não, peraí, vamos negociar isso aí, eu estava brincando, né? E a ciência já começou negociando. E ela negociou e tomou o lugar da igreja. Ela passou a substituir. A verdade não era só Deus? Antes a filosofia questionava tudo. Aí de repente foi trazendo para o cristianismo, aí passou tudo a ser a verdade divina. Quem pode dizer a verdade? Só a verdade de fé que é a verdadeira. As verdades de razão são meio, né? Meia boca. É verdade de ser humano, verdade boa é de Deus, né? Então, separou tipos de verdade. Então, teve um atraso na filosofia nesse processo, ficou parado ali um tempo, com pouca evolução nesse sentido. Depois retornou, já, quando a gente vem com o Renascimento, já vem mudando tudo isso aí, né? Voltando aos grandes pensadores, aos grandes filósofos. Mas essa transição entre igreja, tudo que é verdade de fé, para a verdade científica, foi se modificando ali. Mas o Galileu é esse marco. Então ali, 1500, por ali para cá, a gente já vai começando a ter a ciência moderna. De lá até 1800, que é o cenário do Kardec ali, ó, 1850, a gente teve uma grande evolução da ciência. Fisiologia, anatomia, a própria medicina, né, com esse processo todo, porque isso tudo faz parte do estudo, que depois a gente foi separando em biologia e foi tendo outras ramificações, mas também a astrologia, que virou astronomia, cresce muito aí com Galileu, então traz várias questões sobre astronomia e a física. Então vem vários processos dessa ciência até 1800 e algumas coisas. Em 1800, de 1800 para frente ali, a gente vai ter uma profusão de novos pensadores, de novos pensamentos, que a gente vai criar, então, as ciências humanas. E aí a sociologia vai nascer aí, né? Psicologia nasce aí, não nasce especificamente, mas assim, os primeiros estudos ditos científicos, acadêmicos, que pode-se dizer que são científicos nos moldes da metodologia científica que foi se estabelecendo nesse processo, nascem ali. Então, como ciência, essas ideias começam a se firmar ali, em 1800 e algumas coisas para frente ali. Nesse processo, a gente tem, então, que uma ciência que a gente chama de epistemologia, na verdade é uma área da filosofia que chama epistemologia, que ela vai estudar esses métodos, como eles foram nascendo e a validade disso, né? O Pondé vai dizer que a filosofia é anterior à ciência, posterior à ciência, e ela não é uma ciência humana, né? Ela não é ciência, porque ela vai justamente trazer esses questionamentos que a própria ciência deixou de fazer ao longo do tempo, porque ela se ocupou do seu objeto de estudo. E quem se ocupa de questionar os conhecimentos, de questionar a razão, de questionar o modo como se estabelece a razão, é a filosofia. E aí ela é crítica à ciência. Mas, naquele momento, nasceu então as ciências humanas, que também estava com uma mesma crise de identidade. Talvez por isso o Kardec tivesse uma crise de identidade entre filosofia e ciência, porque a própria ciência humana também estava nessa crise. Peraí, eu sou ciência mesmo? Ou eu sou filosofia, mas eu não posso ser filosofia, senão eu não me estabeleço como ciência. Então ela estava se enquadrando ali, até que ela ganhou um nome, né? Ciências humanas. E agora com a sociologia, ciências humanas e sociais aplicadas, né? A sociologia ainda entra nas sociais, que é mais um ramo das humanas. E aí, nesse processo, a gente vai ter, então, 3 eixos, que a gente vai chamar dessa ciência bem ortodoxa, bem rígida com os métodos, e de um método muito associado, principalmente à astronomia e à física. Depois, um segundo momento, um segundo eixo, que é um eixo mais biológico, né, que é da biologia, principalmente. E, por último, o eixo que as ciências humanas e sociais vai se enquadrar, que é o eixo da cultura e da história, que a gente vai falar de coisas mais históricas e culturais do que mais voltadas para o que é biológico ou o que é físico.
E com isso nascem também métodos distintos, né? Os métodos da ciência física são muito relacionados à matemática, principalmente você tem que ter uma linguagem científica que ela tem que ser matemática e precisa, senão foge do rigor científico, não é considerado ciência. Então esse é o eixo da ciência radical mais ortodoxa, mais rigorosa, que é um modelo mais mecanicista, né? Que vê as coisas como uma máquina, depois a biologia começa a ver os animais como máquinas biológicas e depois vai criando o seu próprio método, que é um pouco mais diferenciado e se estabelece como um outro eixo, que é esse biológico. E aí nessa nasce a psicanálise, nasce o darwinismo social, nasce a primeira teoria antropológica, que é o evolucionismo, que é por isso que eu perguntei qual que é a palavra que a gente mais ouve no movimento espírita, que é evolução. E a gente trata evolução como algo assim, espírito evoluído. O que você acha que é o espírito evoluído? Ah, espírito bom demais, né? Já passou das fases ruins aqui, já tá... Ele é só bom. E o que não é evoluído? É primitivo, é complicado, cheio de problema, né? Qual que é o seu objetivo? Ser espírito evoluído. Eu quero ser um espírito evoluído, não é isso? Só que isso, quando a gente traz para as relações sociais, você começa a tratar pessoas assim, ó. Aquele médium tem contato com aquele mentor que tem um espírito evoluído que transmite mensagens através dele, então ele é evoluído. E aí a gente começa a pensar que existe na casa espírita um grupo dos evoluídos e um grupo dos não evoluídos. Quem que é o dos evoluídos? Os da direção, que pode participar de reunião mediúnica, que não tem nenhum... Que isso é uma prática da religião. O que a religião faz? Lá está Deus. Quem pode ter contato com Deus? Ninguém, porque ele é perfeito. Mas eu sou o padre. Eu tenho contato direto com Deus. Vocês veem a Deus através de mim. E aí, o que a religião fez ao longo desse tempo? Né? A gente, naquela época, hoje é outra história, viu, gente? Mas naquela época, e aí a gente começa a reproduzir no espiritismo isso. E a gente ainda tem um outro problema. Já viram as assinaturas de quem assina as mensagens do Kardec? De todos os espíritos? Santo Agostinho, Fenelon, São Tomás de Aquino, tem um tanto de santo, é o povo tudo da igreja que baixou lá, não é? É a igreja, só que agora eles largaram de mandar de baixo e estão mandando lá de cima, né? Pensando assim, fica meio radical, não é bem assim, né? Porque a gente sai do corpo, a gente vira santo, né? Ou eles já eram santos, né? Há controvérsia, mas nada me pode dizer que não tem uma cultura, porque o próprio nosso lar, o Chico Xavier demonstra o tempo todo que lá sofre ainda influências da cultura material. Ainda existe algumas situações lá. Por exemplo, uma questão cultural de nosso lar. Comer ou não comer carne? No mundo espiritual, ainda essa briga do como é que é? Vegano, vegetariano, não sei o quê. No mundo espiritual, isso teve lá, né? No nosso lar teve isso, uma situação lá de que deveria ou não. Então, quer dizer, a nossa cultura, ela não acaba só porque morreu, não. Quem já leu muitos livros de experiências de quase morte? Mesmo com a mediunidade, você ainda tem um intermediário. E aí o que tem lá no livro dos médiuns, que é importante, é isso. Que eu comecei a falar e falei uma parte, não falei a outra. O médium, por mais fiel que ele seja ao espírito que está comunicando, ele ainda é um filtro. E ele pode ser um filtro muito bom, muito limpinho, que tudo que vem de bom passa e o que é de ruim não passa, mas ele pode ser um médium que pode deixar passar algumas coisas dele. Ora, se eu sou o tempo todo marcado pela minha cultura e mediunidade, gente, quem é médium sabe como que o negócio é complicado. Não é simples assim, você falar assim, passou e veio. Oi, depois que passa, você fica assim, será que é meu? Será que não é? Será que isso é bom? Será que vai fazer bem? Não vai? Oi, se eu, quando falo uma coisa de mim mesmo, eu já fico questionando, será que eu devia ter falado? Será que eu não devia? Terminei de fazer a palestra, não, isso não... Fica, né? Não, e essa parte eu devia ter cortado, não devia ter falado isso, né? Agora, quando é outra pessoa que fala, olha a responsabilidade, né? Você vai falar em nome de uma outra pessoa, você vai transmitir uma mensagem que ainda tem um peso assim, peraí, é de um povo que está trazendo umas mensagens que vai mudar o mundo. Eles estão falando que vai mudar o mundo. Peraí, eu aqui nesse meio, né? Passa por mim. Então, assim, não é tão simples assim.
parece estar muito claro, né, que todos os médios são iguais. Todo mundo chega, o espírito acopla, fala um tanto de coisa, é só o espírito que fala. Não. O Chico Xavier, mesmo nos processos de psicografia puramente mecânica, ele ainda passava informações suas. Porque, apesar de ser mecânico, tem que passar pelo cérebro. Né? A transmissão tem que passar pelo cérebro. Não tem como o sistema nervoso independente usar a mão. Que aí seria escrita direto. Também tem esse fenômeno de escrita direta, muito raro. Mas aí escreve direto no papel. Aí não tem nenhum. O médium está doando só ectoplasma. Mas no espiritismo, não. Na psicografia, não. Tem que passar pelo cérebro do médium. Então, de alguma forma, sinapses cerebrais que estão mais marcadas ali vão influenciar. Em algum momento, aquela sinapse vai interferir de algum modo para que aquela mensagem não seja pura e cristalina, só o que o espírito quis dizer. Né? Então, essa questão tem que ser levada em conta. Então, quando se pensa um conjunto de mensagens que foram transmitidas e organizadas, o Kardec foi assim, de uma felicidade muito grande de conseguir organizar isso tudo de forma tão ordenada como a gente tem nas obras. Mas que ainda passa alguma coisa, com certeza passa, da cultura dos médiuns. Você pode analisar pelas próprias mensagens. Às vezes uma resposta no Livro dos Espíritos sobre um assunto que é muito parecido com o outro, vem através de um espírito, ela vem com uma qualidade. Você lê a outra, ela parece que está aperfeiçoando aqui. Parece que aquele espírito sabe um pouquinho mais do que aquele primeiro que respondeu a primeira parte da pergunta. Então você percebe diferenças. Não é o mesmo espírito. São espíritos diferentes, médiuns diferentes, né? Então, assim, você percebe diferença. Por isso que precisam agrupar tudo, porque o que um não falou, o outro completa, né? O que um não conseguiu explicar de toda forma, o outro às vezes amplia. Então, esse é o critério. E aí, quando eu falo, no momento atual, da sociologia para as questões do espiritismo, eu estou trazendo algumas questões para a gente refletir. E que vão ficar para uma próxima, porque o nosso tempo já está quase esgotando, mas eu vou só trazer aqui alguns pontos que são as 10 leis morais do Livro dos Espíritos. Nas 10 leis morais dos Espíritos, fala de direito do homem e da mulher, é sociologia. Fala de escravidão e racismo, que é sociologia. Fala de cultura, fala de direitos sociais, tem uma parte lá que fala direitos sociais, e os direitos sociais nasceram depois disso, então lá fala disso. Só que precisa ser contextualizado. Não dá para pegar do jeito que está lá e achar que é a verdade absoluta. Não dá. Primeiro que o próprio Kardec, a própria espiritualidade, o tempo todo nos convida a estar reestudando o tempo todo. Né? Então a gente precisa de estudar. E alguém que queira entender melhor vai perceber que lá tem crítica ao marxismo, mas vai perceber que tem crítica ao liberalismo. Lá vai ter crítica a homens brancos que acham que tem o poder acima de tudo. Lá fala que a mulher tem uma função que é mais importante do que a do homem, que ele não cita que é o processo de socialização, mas que a mulher tem mais poder do que o homem no processo de socialização para a transformação social, porque a maioria das crianças na socialização primária são educadas pelas mães, né? Então as mães têm esse poder nas mãos e esse é o que faz a cultura ser o que ela é, né? A nossa cultura é toda alicerçada no nosso processo de socialização. O processo de socialização primária e secundária é que faz com que a sociedade seja do jeito que ela é, né? E a gente não tem como fugir disso. Se eu nasci numa sociedade muçulmana, eu não tenho como fugir da cultura muçulmana. Ela vai estar arraigada em mim. Se eu nasci e fui educado na cultura muçulmana, eu não vou achar, por exemplo, que como alguns espíritos disseram no Livro dos Espíritos, que a monogamia é ser evoluído e a poligamia é não ser evoluído, né? Que é algo que eu acho que a gente precisa contextualizar, né? Talvez tenha aí algo que não foi bem filtrado ou que foi influenciado pela época, né? Porque a sociedade europeia vivia o evolucionismo, que diz que existe uma evolução linear e ascendente, em que um grupo é evoluído e civilizado e outro grupo é primitivo e bárbaro. E que a cultura desse aqui, você joga fora, não serve para nada. E essa cultura é que vale, essa que é importante. Isso é o evolucionismo. E, com certeza, tem evolucionismo nas obras espíritas. Tem muito de evolucionismo. Se não tiver tanto na obra, no texto, tem na tradição cultural que trouxe da França para o Brasil.
né? Eles estavam embebidos dessa cultura e isso marcou o mundo inteiro na época, né? Principalmente aqui no Ocidente, e a gente ainda tem resquícios disso na nossa sociedade até hoje, né? A gente ainda trata a sociedade de modo evolucionista. Ah, isso é coisa de índio. Isso é uma típica frase evolucionista, né? Você tratar os índios como se eles não tivessem contribuição nenhuma, que a cultura deles é totalmente inválida porque está ultrapassada. Não, né? A gente tem vários estudos científicos de várias tribos indígenas brasileiras e de outros grupos, com várias contribuições de coisas que eles faziam na prática, sem nenhum critério científico, mas que funciona para a saúde. Quantas das nossas plantas e quantos dos medicamentos que a gente toma hoje que originaram dessa sabedoria indígena e ancestral, né? Então a gente não pode pensar que a cultura... tem um estudo sobre a democracia americana que fala que a democracia americana não é do jeito que é só por causa dos calvinistas, como diz Max Weber, né? Mas que é também porque lá já existia um protótipo de democracia entre os nativos norte-americanos, né? Eles já tinham uma democracia lá anterior à colonização que serviu de alicerce para que lá a democracia seja mais horizontal do que a nossa aqui, que é mais vertical, né? A nossa é de cima para baixo, eu mando, vocês obedecem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Lá é mais horizontal, é mais de classe média do que de... Então lá funciona de outro modo, né? Então tem estudos sobre isso. Então essas contribuições que a sociologia traz são muito importantes. Mas a gente precisava de contextualizar isso. Por que a sociologia pode trazer grandes contribuições para o espiritismo? Talvez na prática a gente já não tenha tantos desses preconceitos que estão lá do modo como estão explicados lá no livro. Por quê? As pessoas estudam, contextualizam e discutem os assuntos na casa espírita, né? Mas para aqueles que têm essa visão um pouco purista, né, de querer alicerçar tudo nas obras básicas e não criticar porque é incriticável, cuidado. É preciso a gente contextualizar. E o próprio Kardec, quando ele disse que a ciência pode contribuir com o espiritismo e o espiritismo pode contribuir com a ciência, estava dizendo justamente isso. E a sociologia, ela não é de esquerda, ela não é de direita, ela não é de centro. As abordagens, algumas são mais parecidas com a biologia, algumas são mais parecidas com a física e algumas são mais parecidas com a história e a antropologia. E as três abordagens mais clássicas da sociologia, elas têm que conversar. Por isso que quando se estuda na faculdade, você tem que estudar pelo menos as três. Por quê? Porque não é ciência só uma, é ciência as três. Né? Você tem que juntar essas partes, porque todas as contribuições são importantes e são válidas. Por isso que em psicologia tem que estudar várias abordagens, porque o estudante ele tem que ter a opção daquilo que ele consegue aplicar de modo melhor na sua vida, na sua prática, do jeito que ele quer atuar posteriormente. Por quê? Porque todas elas são contribuições importantes. Né? Cada um, a seu tempo, trouxe uma parcela importante que vai enriquecer o olhar sociológico. Da mesma forma, quando eu trago isso para a doutrina espírita, ela vai contribuir para que o espírita tenha uma visão política mais engajada, seja mais crítico com determinadas posturas ideológicas que às vezes vem atravessando e querendo forçar determinadas pessoas a ir para um lado ou para o outro, né? Para a gente escolher aquilo que a gente quer escolher por nós mesmos. Não porque estamos encabestrados por um ou por outro, porque qualquer grupo ideológico vai querer te encabestrar. Seja direita, esquerda, centro, anarquista, comunista, não sei o quista. Os ista tudo aí, a maioria dos ista é ideológico, né? Vão querer te conduzir. Mas você quer ser conduzido dessa forma? Não, eu acho que cada um quer ter o direito de livre escolha, né? Que é uma das outras questões que é muito falada na doutrina espírita, que é livre-arbítrio. Você conseguir arbitrar a sua própria escolha. Então, quando você conseguir escolher por você mesmo, você está crescendo mais. Porque se você fizer várias coisas só porque disseram que você tinha que fazer, isso não é evolução. Isso é obediência cega. E isso o próprio Kardec disse que a gente não deveria ser. O tempo da religião cega, sem raciocinar, está para trás. Ele sempre enfatiza isso. Né? Então a gente precisa de ter uma prática e uma visão bem clara e bem crítica das coisas para a gente só aceitar o que realmente a gente quer aceitar. Muito obrigado e boa noite.